Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no Codecast. Meu nome é Fábio Milnitsky, sou CEO da IN, e a gente tem aqui como objetivo desvendar, conhecer, saber histórias de algumas das pessoas que ajudaram a construir o futuro do mercado, da comunicação, do marketing e da cultura em que a gente vive nos dias de hoje. E hoje eu estou especialmente feliz por receber o Luiz Lara. Eu até fiz um texto, normalmente eu não leio o texto, eu vou ler o texto do começo da bio, mas eu vou querer que você depois se apresente. Como eu falei, eu tenho a honra e o privilégio de receber o Luiz Lara, que é parte, na verdade, de um dos pilares, né, da construção dos pilares da comunicação e da publicidade no Brasil, mas também, para mim, um conselheiro pessoal e uma inspiração. Acho que entre alguns dos seus feitos, depois você pode trazer os outros, fundou uma das mais importantes agências do país, ajudou a moldar as regras do mercado até hoje e, de maneira incansável, continua a construir as pontes para o futuro desse mercado de comunicação. E é a prova viva de que experiência, quando você combina com ousadia, é a força mais poderosa para transformar tudo que está ao nosso redor. Então, vamos mergulhar na história, nas paixões, nos ensinamentos do Luiz. Luiz, obrigado pelo privilégio que você está dando para a gente estar aqui conosco hoje. Eu é que agradeço, Fábio, estar com você aqui nesse bate-papo. E eu também admiro muito o seu trabalho na IN, porque você é um craque em branding, você cultiva as cult brands e, mais do que tudo, você é um estudioso, é um curioso, você está sempre imerso na cultura das marcas. Tudo que você faz é com muita paixão. E é a paixão que nos move nesse ofício. Obrigado, Luiz. É extremamente agradável, para dizer o mínimo, ouvir isso de você. Eu acho que um dos pontos que a gente mudou dos podcasts anteriores para esse é que a gente começou a achar que parte do nosso trabalho também é começar a registrar a história de quem transformou a sociedade de alguma forma. E no teu caso, eu acho que tem várias histórias que podem ser contadas de como isso aconteceu e vem acontecendo ao longo do tempo. Então eu tenho aqui um roteiro que eu vou seguir um pouquinho, mas eu acho que a ideia aqui é ter um bate-papo. E eu queria que, antes de mais nada, ou antes de tudo, na verdade, você começasse se apresentando para quem eventualmente não te conheça. Quem é o Luiz Lara? Bom, o Luiz Lara é, antes de tudo, um curioso. Eu sempre fui muito curioso. Eu acho que tudo que me moveu até aqui hoje é saber perguntar. Mais do que acreditar em resposta pronta, é sempre querer saber mais. Eu sempre fui aficionado por mídia, por notícia, sempre adorei ver televisão, ouvir rádio, ler jornal, ler revista, ver outdoor. Quando eu nasci não tinha ainda o mundo online, o mundo digital, a internet, mas eu sempre fui maluco por mídia e sempre muito ligado nas campanhas publicitárias, muito antes de saber que isso era uma profissão, que existia o ofício de publicitário. Eu ficava afixado naquilo e na escola eu sempre fui um pouco meio nerd, muito estudioso, muito perguntador e gostava genuinamente de gente. Eu sempre gostei muito de falar, eu gosto de conversar, eu gosto de debater. Como diria o Gilberto Gil, eu roubo a energia dos outros, né? A gente se reenergiza aprendendo com os outros. Então eu sempre fui muito curioso e um perguntador e uma pessoa que fala muito, mas gosta muito de ouvir também. Então, isso me fez mover pela vida, mas eu, como falava bem e escrevia bem, e era muito humanista, gostava muito de ler, eu li muito a vida inteira, e quando criança li tudo do Júlio Verne, que mexia com a minha imaginação, tudo do Monteiro Lobato, que trazia essa brasilidade profunda para entender um pouco esse nosso Brasil, e cresci lendo muito. Li tudo de Jorge Amado e também li de Agatha Christie a um pouco dos clássicos. E aí, lendo tanto, falando bem, você é advogado. Eu repito, Fábio, eu não sabia que existia a profissão de publicitário. E aí eu entrei em Direito na faculdade da USP, lá no Largo São Francisco. Adorei a faculdade. Foi uma faculdade riquíssima na minha vida, porque eu peguei um período muito importante da história política do Brasil, que é o período da redemocratização. Eu sou de 1962. Em 1980, quando eu estava com 18 anos na faculdade,
o brasileiro ia pela primeira vez votar em 82 para deputado estadual, federal, governador. Então a faculdade era muito politizada, todos os candidatos iam lá, a gente recebia, eu vivia essa efervescência. No primeiro ano eu fiz estágio no escritório de direito, mas eu logo vi que não era aquilo. Acho o direito belíssimo, traz um bom senso e um preparo para a vida toda, tanto que eu terminei a faculdade, mas eu achava muito burocrático o direito do processo civil, o direito civil, fui muito no fórum e não me identifiquei com aquilo. E a partir dos 19 anos eu comecei a trabalhar em publicidade e nunca mais parei. Estou com 63 e não pretendo parar. E como foi começar na publicidade quando você nem sabia que existia a publicidade? Como foi esse primeiro momento, essa descoberta? Eu vou até lançar um livro agora que eu achei muito importante escrever, porque eu sou um leitor ávido de biografias. E eu vou contar um pouco dessa história, que hoje eu estou tendo o prazer aqui de contar para você e para todos que estão aí acompanhando, que teve uma pessoa, um amigo, um colega do Colégio Rio Branco, onde eu fiz o colegial, que foi decisivo nisso, foi o Raul Dória. Ele me apresentou para a publicidade como um ofício, como um trabalho, porque ele era filho do João Dória, que era um publicitário baiano brilhante, que foi um redator brilhante na década de 50 do século passado na Standard, e depois montou sua própria agência, a Dória Associados, e fez um trabalho de comunicação. Ele trouxe o Dia dos Namorados para o Brasil, era um craque. E aí, com o Raul, eu entendi que aquilo era um trabalho. E ele tinha uma pequena empresa de promoção de eventos, que fazia os eventos do trade publicitário, para o Propaganda e Marketing, do Amando Ferrentini. E aí eu comecei a entender o universo da publicidade. E foi graças ao Raul que eu comecei a ver a publicidade como ofício. Como eu disse, eu gostava muito de escrever, de estudar, e ele pedia para eu escrever os cases de marketing que as agências escreviam no prêmio Top de Marketing, que era muito importante naquela época. Eu tinha 17, 18 anos, ainda trabalhando em direito. Eu comecei a escrever esses cases de marketing à noite, no fim de semana, e comecei a me apaixonar por aquele ofício, trabalho de construção, posicionamento e conexão das marcas com pessoas. Eu entendi o que a comunicação podia mover, né? A indústria que move as outras indústrias. Eu entendi que você construir marca fazia produto e serviço ter uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. Eu entendi que comunicação faz a roda da economia girar, né? Eu costumo dizer que é a indústria de ponta da economia criativa, que gera riqueza, empregos e impostos, que faz as marcas darem um salto e desenvolverem categoria de produto e serviço. Então, aí eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer, é esse ofício que eu quero abraçar. Engraçado, minha primeira pergunta era essa, porque tem 3 coisas que eu acho que acabaram nos aproximando. A primeira, o primeiro trabalho que deu origem a IN foi um trabalho pro bono, que eu brinquei quando a gente se reencontrou, que você certamente não lembraria de mim, mas foi quando teve o movimento Vamos Arredondar, que era uma ideia de trabalhar, enfim, num projeto social super bonito. Maravilhoso, capitaneado pela Maria Antônia Tivita, em que o nosso amigo da Cirela, como é mesmo o nome dele? O Eli, o Aron... O Aron. O Aron, bom, o Eli Horner é um exemplo, né? Um exemplo inspirador de empresário que eu penso exatamente como ele. Eu tenho crença no capitalismo para a gente fazer um capitalismo melhor. Ou seja, tem que gerar valor, tem que criar riqueza para você poder doar. Porque o maior legado que você pode deixar é uma geração melhor. Como diz o Fábio Barbosa, né, se a gente não consegue deixar necessariamente um Brasil melhor para os nossos filhos, vamos deixar filhos melhores para esse mundo. Eu tenho certeza que, na minha casa, os 4 filhos que eu tenho lá, Ana Tereza, Frederico, Antônia e Francisco, eles serão melhores do que eu e terão valores melhores do que a minha geração na questão de enfrentar uma agenda climática, de abraçar a sustentabilidade, a equação dos recursos sociais, naturais, econômicos, culturais, de viver melhor. De viver melhor. E naquele contexto, o Fábio participou, né, desse projeto, mas eu lembro que naquele contexto a gente já estava discutindo o legado, né, que eu vejo que é uma coisa que em todas as nossas conversas a gente tem. E que eu acho que foi uma segunda coisa que nos uniu. A gente começou a falar de São Paulo Futebol Clube. Nós somos 2 fanáticos pelo São Paulo.
Eu acho que aquilo trouxe uma proximidade muito grande. Eu sou apaixonado pelo São Paulo desde criança. Meu pai era São Paulino e na minha casa todos são São Paulinos. E na época que não existia rede social e teoricamente a comunicação na prática era unidirecional, o consumidor passivamente só recebia conteúdo. E eu me lembro direitinho de uma história em 1973, quando o Palmeiras, do Jackson aqui, que está aqui nos recebendo nesse estúdio maravilhoso, tinha uma invencibilidade de quase 30 partidas, e o Geraldo Bretas, no programa da Mesa Redonda, do horário do almoço ali da então TV Tupi, sucedida pelo SBT, eu tinha 12 anos, falou que o Mirandinha não ia fazer gol. E aí na época existia a lista telefônica, e você sabia o telefone da casa do Fábio Milnitsky olhando na lista telefônica. Eu fui na lista telefônica, vi a casa do Geraldo Bretas e fiquei ligando na casa dele, até ele me atender. Ele me atendeu com a maior paciência. Na verdade, eu não tinha 12, eu tinha 11, porque em 1973. Aí ele conversou comigo meia hora e eu falei para ele, eu vou ficar ligando para o senhor até o senhor realmente prometer que o Mirandinha vai fazer gol. Ele falou, não, eu vou fazer uma aposta. E ele fez publicamente a aposta. Se o Mirandinha fizer gol nesse jogo, eu raspo o cabelo. E aí ele raspou o cabelo. Então, muito antes das redes sociais, a gente interagia. Na época que você mandava cartas para o programa, me dei o trabalho de ligar para o Geraldo Bretas. Então, eu acho fascinante esse mundo, Fábio. Você que faz um trabalho de branding brilhante na IN, como construir uma marca cujo valor maior é retratar o jeito de ser e de fazer de uma marca, a cultura que vai de dentro para fora da empresa, que você tão bem avalia, e principalmente, nós publicitários, cuidar de todos os pontos de contato, as interações dessas marcas com todos os públicos-alvos, com todos os stakeholders, né? Com o público interno da empresa, com os distribuidores, com os fornecedores, com os consumidores, com a sociedade civil. Ficou muito mais complexo e mais fragmentado, porque hoje, Fábio não precisa mais pegar a lista telefônica para ligar para o Geraldo Bretas. Você é o meio e a mensagem. As redes sociais permitem que você tenha um tom de voz permanente e fale sobre tudo o tempo todo. Então, ficou muito mais difícil a nossa missão, porque a comunicação ficou bidirecional, né? Multilateral. Mas acho que aí tem um ponto interessante, né? Você teve empreendimentos em comunicação até chegar na New Lara, que depois eu acho que a gente pode abrir um capítulo à parte. Como foi o processo de empreender pela primeira vez em comunicação? Forjar a sua carreira, olhar para aquilo e falar assim, que princípios e valores eu quero trazer aqui para o Luiz Marca, que talvez você nunca tivesse pensado dessa forma, para o trabalho de comunicador, de publicitário? Eu devo muito ao Alex Pericinoto, que foi o meu guru, me ensinou muito, aprendi muito com ele. Devo muito ao João Dória, irmão do Raul, que me levou para trabalhar com ele na Paulistur, na área de marketing, na Embratur, como diretor de marketing, ainda muito jovem, com 22, 23 anos de idade. E eu devo muito ao maluco do Alex Pericinoto e ao Zé Alcântara Machado, que me convidaram para ser sócio com uma participação de 3% na Almar Promoções quando eu tinha 25 anos de idade. E aí surgiu uma empresa de marketing promocional. A Almap era a segunda maior agência do Brasil, detentora de marcas como Volkswagen, Pepsi, Sharp, Danone, Kibon, dentre muitas outras marcas do coração, e nós tivemos a oportunidade, na Almap Promoções, eu, Eduardo Couturato, de desenvolver atividades promocionais e campanhas como a Copa da ANAP, de futebol de salão, que o Vanderlei Nogueira tinha criado na Jovem Pan, como o torneio Kibon de natação, que revelou nadadores que foram atletas olímpicos, inclusive o Fábio Milnitsky. Não foi olímpico, mas grande atleta. Nadei, que bom. Grande atleta. Várias promoções para a Volkswagen, onde eu aprendi muito com o De Simone, que era quem mais desenvolvia essas plataformas para a Volkswagen. Mas a gente fez, em 87, a promoção Fusca Vale Ouro, da despedida do Fusca. Depois, em 92, o Itamar Franco foi presidente da República, ressuscitou o Fusca.
né? A gente fez um grande concurso de frases na época. Frases chegavam por carta para criar o novo conceito, o novo posicionamento da Volkswagen. Isso foi junto com o Elcio Emerick, o Walter Caselato, o Otto Barros Vidal, o Alex Pericinoto e o Ercílio Tranjan da Almap, grandes profissionais, que nós criamos, na verdade, um concurso, e quem mandou a frase melhor foram os consumidores, e daí nasceu o posicionamento Volkswagen: você conhece, você confia. E isso foi muito importante para a marca naquele momento, em 87, 88. Fizemos várias promoções para a Sharp, que era uma marca de eletroeletrônicos, líder no mercado de televisores. Na época ainda não tinham as coreanas, a Samsung e a LG. O Matias Macchilini era um empresário emblemático daquela época, e inclusive o seu filho, Zé Maurício, já criou naquela época o prêmio Sharp de música, que existe até hoje. Hoje é o prêmio BTG de música, que ele e a Elô Guarita conduzem com muito talento, com uma curadoria incrível. Enfim, eu vivi uma época muito rica na Almap Promoções, mas chegou um momento em que o Alex Pericinoto e o Zé Alcântara Machado, sócios da Almap, venderam a Almap para a BBDO. E aí a Almap Promoções não entrou na negociação. E eu queria já transformar a agência de marketing promocional numa agência full service, né? Era uma época em que a gente queria fazer tudo, e eu queria transformar aquela agência de promoção também numa agência de publicidade. E nesse momento coincidiu com a saída do João Dória, com quem eu tinha trabalhado na Paulistur e na Embratur. Ele saiu da Embratur, onde ele foi presidente, e onde nós fizemos uma série de ações muito marcantes no período do marketing do turismo brasileiro. E aí ele veio, nos associamos e transformamos a Almap Promoções numa agência chamada inicialmente Dória Lara Associados, porque para comprar da Almap nós temos muito o apoio do Fábio e Zé Roberto Auriemo. Então, o associados eram os Auriemo, que estão aí até hoje brilhando e empreendendo. Eles eram fantásticos, tanto que o Zé Auriemo, filho do Fábio, faz essa maravilha que é a JHSF, né? E o Zé Roberto faz empreendimentos imobiliários ali na região da Faria Lima. E aí nós, com a Dória Lara Associados, nós precisamos de um certo momento de um criativo brilhante, e trouxemos um redator gaúcho brilhante, Stalimir. Então virou Dória Lara Stalimir. E aí ficamos ali de 89 a 92, e logo o João saiu, porque o João já se mostrou esse líder que criou o LEAD, que criou esses eventos. Ele preferiu sair da agência e se dedicar aos programas de televisão dele, aos programas de rádio e ao LEAD. Ficou eu e o Stalimir, mas em 92 o Stalimir e eu desfizemos a sociedade, porque o Stalimir estava muito feliz com a boutique criativa que nós tínhamos e preferia seguir sozinho. E aí eu falei, eu quero construir uma grande agência. Muito pretensioso da minha parte, mas eu sempre fui, Fábio, um empreendedor. Eu acho que mais do que um publicitário, eu gosto de empreender. Eu tenho um intuito genuíno de acordar com um propósito diário de criar valor, de transformar, de liderar pessoas, de tentar enxergar o que a gente não vê. Porque quando você cria um ambiente de negócios, como você cria na IN, quando você junta talentos, cria uma atmosfera em que, até de uma certa maneira, na publicidade e no branding também, embora de branding quem entende é você, entende bastante você tem que criar um certo caos criativo, uma atmosfera onde o talento floresça, e aí, com pouco e muito de disciplina e foco, você chega naquele tom de voz, naquele posicionamento marcante que vai transformar a vida da marca e ativar a roda da economia. Então, eu era fascinado por isso, e eu falei, vou montar uma agência nova, que seja uma das maiores do país. Eu estava já com 29 anos de idade, já casado com a Bia, e aí foi o momento em que eu procurei o Francisco Madia de Souza, que era um grande, ainda um grande consultor, que fazia os grandes matches de talentos para formarem novas agências. Ele que fez a WGGK, e ele me apresentou o Jacques Leukovics, o Lio da Leular, que eu já conhecia, porque a Estela Rubio, que é minha comadre, uma grande amiga, já tinha me apresentado a ele, mas socialmente.
nunca tinha imaginado que o Jacques, que tinha até então uma carreira brilhante, ele nos últimos 9 anos, naquela época, tinha sido vice-presidente de criação da Ogilvy, e antes tinha passado por várias agências como Salles, Caio, Artplan, e criado já campanhas memoráveis, como a campanha do Efeito Orloff, pense em você amanhã, exige Orloff hoje, né, para evitar a ressaca. E essa campanha virou o Efeito Orloff, que virou bordão popular, entrou na cultura popular. Orloff, pense em você amanhã. Exatamente. Até hoje, quando a gente vai comparar com a Argentina, ou o Brasil, Argentina, não, a Argentina é o Brasil amanhã, o Brasil, Argentina amanhã, o Efeito Orloff. E isso que é bonito da publicidade. Ela entra na cultura popular, vira bordão, e as pessoas usam para milhões de outros exemplos. Então, eu tive o privilégio de ser apresentado formalmente, conhecia socialmente o Jacques Leucovicz, que era mais maduro do que eu. Eu tinha apenas 29 anos e ele tinha 18 anos a mais do que eu. Tinha uma vivência muito grande. Eu aceleradíssimo, agitadíssimo, animadíssimo. E ele calmo, sereno, com a sabedoria judaica que você tão bem conhece. Ele era um piadista incrível que contava todas as piadas do Woody Allen. Recebia um rabino, às vezes, de manhã na agência, e eu tinha o privilégio de ouvir as palestras e toda aquela sabedoria do rabino. E aí nasceu a Liu Lara, só que nós não tínhamos dinheiro para montar a Liu Lara. E aí o Madi apresentou o Rodrigo Sá Menezes, que era sócio da Propeg, um publicitário muito empreendedor, que tinha criado a Propeg em vários estados do país e tinha como grande cliente o Banco Econômico, que era um banco muito grande na época, um banco de mais de 150 anos, e que precisava crescer em São Paulo. E aí ele precisava de uma agência forte, com uma pegada privada no mercado de São Paulo, e ele foi nosso sócio e nasceu a Liu Lara Propeg em setembro de 1992. Nós já estamos aí agora em 2025, indo para 33 anos, e foi aí que a jornada da Liu Lara começou. E essa parceria com o Jacques, ela acabou ficando conhecida, porque ela foi um casamento muito, muito longo e muito bem sucedido, né? Exato. A que você atribui esse sucesso? Eu atribuo ao fato de nós sermos pessoas com os mesmos valores, crença no equilíbrio entre planejamento e criação, crença na capacidade de criar um ambiente leve, divertido, em que você faça com que cumpra 2 compromissos. As pessoas têm que saírem melhores do que entraram na agência, ou seja, se o Fábio vier trabalhar conosco, ele tem que sair melhor, mais maduro, com mais aprendizado e melhor para o mercado, e as marcas têm que sair maiores e melhores do que entrarem. Porque quem trabalha com propaganda não necessariamente controla nenhum fator. Você tem que viver em emoção permanente, né? E está sempre com janela aberta e pulso firme no consumidor, vendo a mente e o coração do consumidor. Se você troca a janela por espelho e fala assim, não, já cheguei lá, o case da minha campanha é um sucesso, já conquistamos o market share necessário, já criamos a percepção de valor necessário, você está morto. Ainda mais no mercado fragmentado como vivemos hoje, quem troca janela para ficar de olho vivo no consumidor por espelho para ficar se admirando, que acha que é bem sucedido, está morto, porque rapidamente o concorrente vem, conquista o mercado, toma o seu share e chega lá. Então, Jacques, tínhamos muitos. Jacques tinha um pai médico que criou a primeira farmácia do Bom Retiro. Então, ele tinha o sangue judaico da lojinha nas veias. Ao mesmo tempo, uma sabedoria, uma tranquilidade, e ele era um grande descobridor de talentos. Passaram pela Liu Lara, e aqui eu vou cometer certamente muitas injustiças, mas desde o início, com o Leandro, com o Aron, com a Maribel, e depois passando por talentos como o Sérgio Valente, Dedé Laurentino, Marco Versolato, Ricardo Freire. Nós tivemos o privilégio, Fábio, do Jacques trazer os melhores criativos do Brasil para trabalharem conosco. E eles fizeram toda a diferença. Eu vejo o Reis, eu vejo todos esses criativos aí brilhando, muitos deles pelo mundo. O Dedé Laurentino, por exemplo, é um diretor global de criação da Ogilvy
e navega pelo mundo. Mora em Londres e navega pelo mundo, cuidando de marcas globais. O Versolato está em Singapura, né? O Reis comandou a Léo Burnet. Eu vejo os nossos criativos espalhados, e eu tenho o privilégio de rever o Wilson Mateus, hoje, todos brilhando em diversas agências, né? E essa capacidade do Jacques se somava a uma capacidade minha de empreender, uma ansiedade permanente, uma vontade de produzir valor, a capacidade de fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Eu chegava muito cedo, 8 da manhã, saía 10, 11 da noite todo dia. A verdade é que eu tive na Bia uma companheira incrível, e trabalhava de domingo a domingo. Era uma coisa intensa. Não recomendo, não me orgulho disso, mas era algo muito intenso no trabalho de construção da Liu Lara. E foi uma história bonita, porque começou com apenas 3 clientes, começou com a Vicky Bold, para quem o Jacques criou um conceito maravilhoso, um bordão pão, 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 pão. Começou com a Embratur, dada toda a experiência que eu tinha adquirido em marketing de turismo ao lado do João Dória, nós conquistamos a conta da Embratur. Começou com outra conta de turismo, que foi Aruba. Nós criamos o destino turístico Aruba no Caribe com o bordão Aruba é do Caribe, que foi um bordão que pegou, com o Lingerie Lovable, que o Jacques, na colônia lá, era muito reconhecido pela capacidade dele de desenvolver campanhas incríveis. Aí logo nós ganhamos a conta de uma cerveja que até então não anunciava e tinha 4% de market share, que foi a Skin Cariol, que nós diminuímos para Skin, com uma campanha memorável que é para bom bebedor, meia palavra basta, peça Skin. Depois ganhamos a Nokia, que o brasileiro falava Nokia e pensava que era uma marca coreana, quando era uma marca finlandesa, que nós lançamos em 95 e criamos também um conceito que virou bordão, o mundo todo só fala nele, e com personalidades como Pelé, Luana Piovani, Rodrigo Santoro, o Hermeto Pascoal, Jô Soares. Nós fizemos a Nokia, até então não existia o iPhone, só foi lançado em 2007, fizemos a Nokia ser, durante 13 anos, marca líder do mercado brasileiro, ultrapassando a Motorola, num mercado que viu a explosão do celular, porque até 94, 95, o serviço do celular no Brasil era estatizado. Foi o governo Fernando Henrique, com o ministro de Comunicação Sérgio Mota, em 96, que conseguiu privatizar. E aí vieram todos os players, que estão muitos deles até hoje aí, alguns que já se foram, como a BCP, Portugal Telecom, mas a Vivo, a TIM, a Claro, estão aí disputando o mercado. E a Nokia virou uma marca líder em que a gente fez parceria. Com o Skin e a Nokia, a agência, de uma agência pequena, foi para ser uma agência média, e já era uma agência média grande em 97, quando nós começamos, Fábio, a ser super assediados para vender a agência. Eu queria parar um minuto aqui antes dessa história do assédio para vender a agência. Algo que eu fiquei me perguntando é, se o Jacques estivesse aqui e eu fizesse a mesma pergunta para ele, o que você acha que ele responderia que você trouxe para ele que ele não tinha? Porque você disse, ele tinha 18 anos a mais do que... Ele tinha 18 anos a mais do que eu, e infelizmente ele nos deixou no ano passado, aos 80 anos de idade, em grande forma, lúcido e tudo, mas nos deixou. E eu acho que ele diria que eu trazia para ele exatamente essa ansiedade e essa vontade de fazer, de empreender, de puxar, acelerar e ele temperar, fazendo o freio de rearrumação e falando calma. E eu trazia essa pegada de atender, de planejar, de cuidar profundamente do cliente, e ele, o craft, o cuidado criativo, o entendimento do negócio, a sabedoria em entender que a criatividade estava ali a serviço de uma marca. E uma capacidade que o Jacques tinha muito de entender as pessoas, de ouvir as pessoas. Enquanto eu ia na frente liderando e puxando, ele liderava pela retaguarda, descobrindo talentos e tendo a capacidade de tirar o melhor de cada um, e sempre nós dois num clima meio anárquico, que foi a razão, eu acho, de criar esse caos da alegria
para aquele negócio prosperar e para os talentos florescerem. Eu acho isso fundamental. Muitas vezes eu fico preocupado, Fábio, quando eu vejo os criativos muito na frente do computador e os processos estarem em calls contínuos. Claro que o home office veio para ficar e nosso negócio é criativo, é liberdade, não existe, com o perdão da expressão do meu francês, bunda hora, quer dizer, não é o número de horas que você fica no escritório, mas é a capacidade que você tem de estar antenado e ver o mundo, e para isso o publicitário tem que ler, tem que ver a vida, tem que viajar, tem que ver exposições culturais, tem que ver TV aberta, ver TV a cabo, ver YouTube, acompanhar o TikTok, acompanhar as redes sociais nas conversas no Instagram, para que ele se antevenha e descubra a tendência, porque já disse Gilberto Gil também que o consumidor sabe aquilo que ele quer, mas também quer aquilo que ele não sabe. Então, a gente tem que estar muito conectado. Mas o fato é que essa anarquia foi fundamental para o sucesso da Liolab. Mas essa anarquia, de certa forma, quando você vai contando a história, me traz uma curiosidade, porque parece que ao mesmo tempo em que essa anarquia existe, há uma preocupação gigantesca com esses talentos dentro da empresa que vocês estão cultivando, e uma compreensão profunda dessa outra comunidade, porque a primeira também é, dos clientes de vocês, dos prospects de vocês que você estava cuidando. Como que é esse trabalho de entender a cultura desses dois ambientes e fazer com que aquilo gere uma evolução para a marca? É uma genuína... É natural? É uma genuína preocupação com o outro, que o Jacques e eu sempre tivemos. É uma genuína atuação de se colocar no lugar do outro, de calçar o sapato do outro, da outra, e tentar entender o que se passa na mente e no coração deles, começando dentro de casa. Porque mais do que o que, é quem. Por isso que eu falo que a propaganda nunca pode virar um business de processo. Eu fico, às vezes, muito preocupado das pessoas estarem muito dentro do computador, vendo referências, inclusive, dentro do computador, e não olharem para a rua. Porque se a gente for se basear só em referências de fora, por exemplo, nós vamos fazer muita propaganda cinza, e o Brasil não é cinza. Mesmo no inverno que nós estamos vivendo, que é o maior dos últimos 30 anos, nós temos sol. O Brasil é um país colorido, diverso. O Brasil é um país onde tudo se mistura. Mistura de crenças, mistura de raças, mistura de credos. Aqui a gente vai no rodízio e mistura comida japonesa com salada, com arroz e feijão. Então, o Brasil tem que ter uma propaganda com a cara do Brasil, com o jeito de ser e de fazer do brasileiro. E não é só do jeito de ser e de fazer do brasileiro nacionalmente falando, com o fortalecimento das marcas locais e regionais e considerando a capilaridade do mercado brasileiro, com o jeito de ser e de fazer em Fortaleza, em Salvador, no Recife, no Centro-Oeste, que é uma explosão com o agronegócio, que é outro Brasil, na região norte, onde nós temos uma floresta amazônica e precisamos, na economia da biodiversidade de baixo carbono, ter 27 milhões de pessoas incluídas em pé, para manter a floresta em pé. Enfim, uma propaganda com a cara do Brasil. E, às vezes, eu acho que a gente está muito focado em calls, processos, precisa dessa alegria, precisa dessa anarquia. Tudo bem, a propaganda é um business de criatividade, tecnologia e dados hoje. Mas não vire escravo dos dados e perca o contato humano. Porque também é onde vai ser... Acho que a gente também está vivendo esse momento, né? Uma vez que isso se assente, a origem da propaganda está na criatividade, está nessa capacidade de conexão, do curioso, né, se tornar algo que traz curiosidade para as pessoas, que conecta, que atrai. Fábio, a gente não pediu para sair da barriga da mamãe. Estava quentinho e estava gostoso lá. Do momento zero em que você sai da barriga da mamãe, você já começa a gritar, porque você quer acolhimento. Então, o primeiro sentimento de nós, como seres humanos, é o de ser acolhido. Acolhido pela mãe, você percebe no primeiro mês, a partir do segundo mês você começa a descobrir que tem um homem ali, que tem um pai, né, para quem teve a sorte e o privilégio de ter uma família.
Então, você descobre o pai, depois você descobre o irmãozinho, a irmãzinha, depois você descobre o coleguinha de rua, o vizinho, depois você vai para a escola e quer ser aceito e acolhido pelo coleguinha de escola. Você precisa desse acolhimento. Tem uma hora que o acolhimento só não basta para o Fábio. O Fábio, ele não quer ser só acolhido. Ele se identifica com alguns coleguinhas na escola em grupos que ele quer pertencer. Ou no clube, ou na rua, ou no condomínio do prédio, ou nas casas do bairro. Você quer pertencer. Então, não é só o sentimento do acolhimento, é também o do pertencimento. E tem uma hora que você evolui, chega a adolescência e você precisa da aprovação do olhar do outro, e você não quer ser só acolhido e pertencer a um grupo. Você quer também o reconhecimento. Você quer ser reconhecido como você é, como uma pessoa bacana, um pai bacana, um amigo legal, um líder correto, um profissional relevante, um empresário relevante. Acolhimento, pertencimento, reconhecimento. Do berço ao túmulo é o que move o homem. E a comunicação tem tudo a ver com isso, com esses sentimentos humanos. O que nós estamos assistindo é uma aceleração brutal com esses grupos de WhatsApp desse processo de acolhimento, pertencimento e reconhecimento. Onde nós que temos grupo de WhatsApp dos São Paulinos, dos tricolores, e ali você está acolhido, pertence e sendo reconhecido, começamos a querer pontificar sobre tudo e todos. E aqueles grupos, muitas vezes, ao invés de nos unir e fazer o acolhimento, pertencimento, o reconhecimento, estão virando muros. Estão nos isolando em tribos e estamos fazendo a nossa capacidade de dialogar ser perdida. Porque eu acho curioso como, muitas vezes na agência, eu me pego falando, o Fábio está aqui, vamos bater um papo com ele agora, vamos aproveitar e discutir essa eventual parceria com a AIM. E aí eu falo isso para um colaborador, ele fala, não, eu vou marcar um call com ele na próxima semana. Eu falei, se não entender, está aqui tomando uma água, um café com a gente, vamos conversar com ele agora. Não, vamos fazer um call na próxima semana. É uma outra ética, uma outra estética, e eu tenho que respeitar, porque eu não estou na operação nem da Liulara TBWA, nem da ID TBWA. Mas eu fico, às vezes, meio preocupado que esses processos afastem as pessoas e percam a autenticidade humana, a sinceridade, a piada, a brincadeira, que muitas vezes vem daí a grande ideia e vem daí o insight poderoso. Claro que eu reconheço que os dados são fundamentais e hoje, mais do que ver os posts, você tem que ler os comentários. Mas não fique só nas redes sociais, vá nos bares, vai nos pontos de venda, vai nos pontos de ônibus, põe a barriga no balcão, haja com o olhar do dono, né? Você na INSEE quer ter colaboradores que pensem com a dor do dono, pensem na dor do cliente. E isso muitas vezes os dados não vão trazer. Eles vão trazer insights que você mergulhando neles e conversando e debatendo, você vai descobrir aquele algo a mais, aquele ir além, como diria o meu querido cliente Fernando Martins, diretor de marketing do Banco Real, depois Santander, que vai dar o salto para a marca, que vai chegar na grande ideia. Porque o nosso business é tecnologia e dados, mas ele está assentado na grande ideia criativa. E a grande ideia criativa não é só processo. Por trás do o que, tem o quem. Então, mesmo com a inteligência artificial. Mas é que a sensação que eu tenho quando você fala disso, e talvez eu corroboro, é que talvez isso vá nos levar a um estágio, como sociedade e profissionais de comunicação agora especificamente, de solidão profunda. É o que você falou, né? Quando eu não tenho tempo de tomar um café com alguém, porque eu vou estar marcando, né? Como as pessoas gostam de dizer, eu vou estar fazendo, eu vou estar criando alguma coisa no gerúndio que provavelmente não vai acontecer, você vai ficando sozinho. E a alma da comunicação está na troca, né? Na troca e no fato genuíno que o povo brasileiro, uma vez como presidente da ABAP, da Associação Brasileira das Agências de Publicidade, nós fizemos uma pesquisa e mostrou que 87% do povo brasileiro ama a comunicação. O povo brasileiro é gregário por natureza, ama a comunicação, e a prova disso é que nós somos muito criativos
E você, desde a pessoa cultíssima, que fez 2 faculdades, mestrado, doutorado, até a pessoa semi-analfabeta, o povo brasileiro tem uma capacidade de comunicar ímpar, com uma autenticidade, com uma capacidade de convencimento grande. Basta você conversar com as pessoas, e eu me pego conversando o tempo todo com todo mundo, porque eu realmente me retroalimento de gente. Então, essa capacidade de se comunicar, e você vê que hoje, com a comunicação bidirecional, você lança uma campanha e imediatamente já começam os memes. Aquela campanha não pertence à agência e não pertence à marca. Aquela campanha é desconstruída e reconstruída nas redes sociais e vira bordão, pega, ou muitas vezes é muito criticada, e isso mostra muitas vezes a relevância da campanha, por isso a responsabilidade enorme das agências e dos profissionais, dos talentos em criarem campanhas que tenham ética e conteúdo nas mensagens, mas nunca esquecendo, Fábio, que a propaganda é a exacerbação da realidade. O jornalista tem que ser literal, tem que ser preciso, tem que colher informação, tem que oferecer opinião crítica. A propaganda é sempre um exagero, uma exacerbação da realidade. Seja pela porta do humor, da emoção, ninguém acorda de manhã para ver propaganda. Não. Você mesmo hoje acordou com uma pauta pessoal e profissional lotada. Todo mundo acorda, como eu brinco, devendo. Tendo que fazer milhões de coisas que não cabem na agenda. O bem mais precioso que nós temos é o tempo. E nós vemos na economia da atenção. Como é que eu faço para, do momento que o Fábio acorda com uma agenda lotada, para chamar a atenção dele com uma mensagem comercial? Porque tem um outro fato também. Do momento que você acorda, do momento que você dorme, a marca que você consome no café da manhã, pode ser um sachê da Nespresso, o biscoito que você come, né? O omelete que você come com o ovo da Mantiqueira, a calça que você veste, o tênis que você veste, o celular que você tem, o jornal ou o portal de notícias que eventualmente você acessa, o canal de televisão que você liga, ou o podcast ou o programa de rádio que você ouve, são de marcas que você gosta, conhece e confia. O carro que você eventualmente usou para vir para cá são de marcas que você gosta, conhece e confia. E eu pergunto a você, Fábio, quem te conectou com essas marcas? A comunicação. Sim. A propaganda, que teve a capacidade de inserir na sua agenda, por isso que nós temos que, para ser bom publicitário, primeiro, seja curioso, segundo, seja humilde, porque você é uma intromissão na vida das pessoas, e nós vemos na economia de atenção, e ninguém acordou de manhã para ver propaganda. Mas, no momento em que o Fábio está ali, no carro, vindo para cá, ouvindo uma emissora de rádio, seja CBN, seja Band, seja Jovem Pan, ou qualquer outra, e entrou um jingle, uma música que chamou a atenção dele, ele fala, opa, gostei. Ou no momento que você acessou um portal de notícia, e entrou um banner, entrou um conteúdo que você clicou e viu, ou que você viu as redes sociais, e seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube, você viu um conteúdo que você viu, ou leu jornal e viu um anúncio, ou leu revista e viu um anúncio, porque antes você lia jornal todo dia, agora você lê jornal o dia inteiro. Você viu um comercial de TV, aberta ou fechada, pronto. Aquilo te chamou a atenção, pela porta do humor, pela porta da emoção, por isso que é muito perigoso substituir o negócio de propaganda por processo, fazer propaganda comodizada, porque não chama atenção. E ao não chamar atenção, não conecta você com uma marca, mas quando conecta... É engraçado, eu tive a oportunidade de conhecer o Jeffrey Cottrell, que foi CMO global da Coca-Cola, e ele falou de um jeito muito parecido com o teu, que o fazer comunicação é você ter a noção de que você está tomando café da manhã com a tua família e que você vai botar uma garrafa gigante falante dentro daquele lugar que as pessoas, por vezes, nunca viram, e você tem que estabelecer uma comunicação com aquela garrafa. Tudo é importante, tudo comunica. Ainda mais numa era em que nós estamos tratando marcas como pessoas. Porque, com capital e tecnologia fartos, Fábio, os produtos e serviços estão muito assemelhados. Né? O que diferencia tanto um celular da Apple, para quem o grupo TBWA tem o privilégio de trabalhar, e montou uma agência global para atender a Apple globalmente, inclusive aqui no Brasil, que é a Media Arts Lab, e faz uma comunicação muito relevante, inclusive com a produção de muito conteúdo local, dada a relevância do mercado brasileiro, e da Samsung, que também faz o seu trabalho de comunicação.
Teoricamente, os dois celulares fotografam, filmam. O que os diferencia? A marca. O que faz o Fábio ir para uma fila para comprar um iPhone novo quando lança numa loja Apple, aqui ou no mundo inteiro? Marca. O que faz você usar um shampoo para lavar mais o seu cabelo seco ou oleoso? É o atributo racional? Não. Você escolhe uma marca da linha Ecos da Natura porque você está envolvido com a causa da sustentabilidade e acha muito interessante aquele trabalho da Natura de ajudar comunidades a viver em cima da biodiversidade, extraindo de forma responsável da floresta um ativo que é usado na fabricação do shampoo da linha Ecos. Ou você prefere da linha L'Oréal, que é mais glamourosa? Enfim, ninguém compra um carro porque ele faz de 0 a 100 em 7 segundos. Você compra um Nissan Kicks, que é um SUV hipervendido, porque você guarda a marca. Você não está usando esse tênis da Nike só porque tem um solado de borracha tem mais... Tem uma história esse tênis. Fantástica. Você sabe disso. Porque tem um solado de borracha mais adequado. Não. Você está usando porque você se identifica com essa história. Virou filme essa história. Ou você se apaixona pelas 3 listras da Adidas. Então, você justifica as suas escolhas racionalmente. Mas como consumidor, como ser humano, você decide emocionalmente. E é a publicidade, é o trabalho de branding que vocês fazem, é o posicionamento que permite criar percepção de valor maior que a etiqueta de preço, que permite você se relacionar com marcas como pessoas e escolher as marcas muito mais pelos atributos intangíveis e emocionais do que pelos atributos racionais. Atributo racional é a regra do jogo. E, em certo sentido, eu acho que o futuro da marca que vai prevalecer, ela não ser mais da empresa, ela ser um ativo social. Ela é um ativo social. Não é, mas a gente trabalha com os clientes, mas a minha marca, às vezes eu olho e falo, será que ela é tão sua assim? Não. Será que ela deveria ser tão sua assim? A marca das pessoas... teoricamente, banco é tudo igual, porque é muito classificado e regulamentado pelo Banco Central. O setor bancário brasileiro é motivo de orgulho, até por causa da cultura inflacionária que nós tivemos e que diminuiu muito de 94 para cá, quando nós tivemos uma moeda, que foi o real, de 87, quando eu comecei a empreender com 25 anos de idade até 94. Nós tivemos 6 moedas diferentes, né? E uma curva inflacionária brutal. Então, o real mudou a nossa vida. Mas, mesmo assim, nós temos uma certa cultura inflacionária e os bancos evoluíram muito com a tecnologia bancária e nós temos um sistema financeiro muito robusto, muito sólido, muito moderno no Brasil. Olha o Pix aí, brilhando, e é um exemplo para o mundo. E marcas como a marca do Banco do Brasil, como a marca do Itaú, como a marca do Santander, como a marca do Bradesco, que fazem um trabalho de comunicação muito bem feito e que representam muito mais do que o banco. Representam marcas admiradas, que fazem parte da vida das pessoas. E aí acho que o terceiro elemento que lá atrás eu falei que eu acho que une a gente de alguma forma é uma crença nesse Brasil, né? No Brasil que às vezes está exposto nessas grandes marcas, mas também num Brasil que está diluído e que move o Brasil, que está escondido nos estados, que está em cidades pequenas em que a fábrica é muito maior do que a população da cidade. E aí, antes de voltar para o assunto do momento em que vocês passam a ser assediados, eu queria que você contasse um pouco dessa tua paixão por marcas brasileiras, porque é algo que, para mim, eu me identifico e porque eu acho que é algo que a gente tem aqui muito especial. Isso nasce de uma necessidade. Nós não tínhamos clientes, nós tínhamos que inventar clientes. Jacques Leukovics e eu tínhamos que inventar clientes. Nós não abrimos a Liu Lara e tinha uma conta Coca-Cola, a conta GM. Nós tínhamos que inventar cliente. Então, a gente foi visitar um grande líder industrial, um fabricante, um empreendedor como o Nelson Quincariol e convencê-lo a fazer comunicação. Que a primeira frase dele foi, mas o que vocês estão pedindo para investir em comunicação é o valor de uma fábrica. Mas é mais importante do que fábrica. Nós respondemos a ele, porque quando uma Jaguar, que mais do que uma marca é um ícone, é vendida para Tata Motors, um ícone da economia inglesa, é vendida para uma empresa indiana, eles não compram fábricas, eles não compram ativos que são importantes, eles compram marca. A marca é um ativo valorizado em bolsa, que representa muitas vezes de 25% a 40% do valor
total da ação, ou 100%. Se uma marca perde a credibilidade, acaba o negócio. A família Fontana, em 2008, 2009, viveu a crise dos derivativos. Foi terrível. Mas eles encontraram uma solução empresarial ao se associarem à família Brandalize e criarem a Perdigão, e nasceu a BR Foods. Mas nenhuma dona de casa, Fábio, deixou de comprar Sadia na gôndola do supermercado. Porque a marca, muito bem construída, e um trabalho brilhante aí, que tem que ser mencionado, da DPZ, do Francesco Petit, do Roberto Alibe, que recentemente nos deixou, e do Zaragoza, que criaram o S da Sadia, que criaram o Leque Trek, e que fez com que uma empresa desse porte passasse por uma crise financeira brutal, mas ninguém deixasse de consumir Sadia. Como é louvável o trabalho da JBS em resgatar uma marca como a Seara e criar uma concorrência acirradíssima para a Sadia, e a Seara hoje crescer em vários segmentos do mercado. E a comunicação teve um papel fundamental em tudo isso, porque a publicidade não obriga ninguém a comprar, mas quanto mais bem informado, melhor o consumidor decide. Então, a comunicação acirra a concorrência, acirra a competitividade em benefício do consumidor, que pode fazer uma escolha não só com base no atributo funcional ou na melhor relação custo-benefício. Ele faz uma escolha emocional baseada na relação que ele estabelece com essas marcas. E aí que eu vejo já o primeiro grande legado que você vai deixando ao longo da tua carreira, né? São essas marcas que nem existiam, como a gente as conhece hoje. Acho difícil, eu estou com 45, alguém 20 anos mais novo talvez tenha ideia de que essas marcas, elas não assim, na prática, elas estavam lá. Era um mercado de cerveja de 600 ml, mulher não bebia cerveja, as propagandas de cerveja erotizavam a mulher. Hoje, 50% do público que bebe cerveja no Brasil é feminino. A Long Neck levou a cerveja para os jovens e para as baladas. A propaganda erotizada de cerveja teve um papel fundamental do CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitário, criado em 1980, da qual fui vice-presidente, que, com participação da sociedade civil, coíbe e atualiza a regulamentação de hábitos de comunicação que hoje não cabem mais, e teve um papel fundamental na questão da propaganda infantil e na propaganda de cerveja, na erotização da mulher, enfim. Nós conseguimos, com o trabalho em parceria com o Adriano Schincariol, com o Nelson Schincariol, com o Rosan, com o Francisco Flora, com o Luiz Cláudio Araújo, criar uma campanha que fez a Skin ir de 4% para 12% de market share com para bom bebedor, minha palavra basta, peça Skin. E que a marca saiu melhor que entrou. Agora, muitas vezes as marcas deixam a agência e vão para outra agência se foram trabalhar com a Fischer, do meu colega de ofício, Eduardo Fischer, e ele fez uma campanha brilhante, na época com o Luciano Huck, Zeca Pagodinho, Peça Skin, que levou a marca para 15% de market share. Quer dizer, cumpriu a missão de fazer a marca crescer. Esse privilégio de atuar ao lado de empreendedores, como foi o Nelson Schincariol, como foi o Ed Fernandes quando trouxe a marca Nokia para o Brasil, trabalhar ao lado do Fábio Barbosa, que ao lado do Fernando Martins nos levou em 99 para atender a conta do então Banco Real, recentemente vendido pelo então mega empreendedor e banqueiro Aloysio Faria para o Banco ABN AMRO da Holanda. E nós criamos o Banco da Sua Vida, colocando pessoas de verdade, e ao invés de fazer um discurso autorreferente do banco na frente, a vida das pessoas em primeiro lugar e como o banco viabilizava os momentos de vida. Né? Eu perguntava para você, Fábio, você é um investidor moderado ou agressivo? E na propaganda do Banco Real a gente respondia, não, eu não sei o que eu sou, eu tenho um projeto de vida, eu quero montar IN. Ou eu tenho um projeto de vida, eu quero fazer um mestrado. Eu tenho um projeto de vida, eu quero casar e comprar um apartamento. Ou seja, nós tínhamos que viabilizar os seus projetos de vida. Você estava no foco. E aquela campanha com foco no foco do cliente despertou um recall enorme, fez a marca do Banco Real ser a mais querida, mesmo investindo menos que os bancos que tinham mais verba, que faziam um belo trabalho, como era o caso do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil,
E depois o ABN AMRO vendeu para o Banco Santander e nós continuamos a atender o Banco Santander ao lado do Fábio Barbosa e Fernando Martins. Eu tive o privilégio de conhecer Joesley Wesley Batista quando eles estavam começando com uma marca de sabão e uma linha de higiene e limpeza para casa chamada Minuano, só na região centro-oeste do Brasil, em 1999. Era um cliente pequeno, mas de 2 empresários ainda muito jovens que queriam crescer. E com eles nós tivemos o privilégio de fazer uma campanha que transformou carne, que é a maior venda de um supermercado, ou uma das maiores vendas nos pontos de venda, nos açougues, nos supermercados, na carne de confiança tem nome. Mas quando você vai falando essas coisas, Peça Friboi. O olhar que me traz é essa identificação que você tinha com essa ambição do empreendedor, se encontrando com essas pessoas e a partir disso vendo o potencial daquilo que você para mim podia criar e deixar para o mercado. Aquilo te alimentava provavelmente de uma forma absurda. E não à toa, daí eu volto pro ponto que deve ter chegado o momento em que os grupos internacionais olhavam e falavam, peraí, alto lá, tem aqui alguém fazendo aqui de um jeito diferente. Isso começou em 1997, quando o grupo Léo Burnet quis comprar a Liu Lara. Nós tínhamos desfeito em 96 o acordo com a Propeg, porque o Banco Econômico tinha sido vendido e virado Banco Excel, depois virou BBVA e depois virou Bradesco. E aí nós recebemos aquela proposta, era um belo reconhecimento, mas percebemos que o Jacques e eu íamos virar, e seria maravilhoso, executivos da Léo Burnet, mas nós não queríamos isso. Nós acreditávamos que a Liu Lara, que começou pequenininha, estava criando e inventando clientes, desenvolvendo cases, ia crescer, e como eu disse desde o início, desde os 29 anos, eu tinha a ambição de fazer ao lado do Liu, uma das maiores agências do Brasil. E nós queríamos continuar nessa caminhada, mas nós precisávamos de mais recursos para estruturar a agência, e foi aí que o Javier Liursassi-Ure, o Washington Oliveto e o Gabriel Zellmeister, que tinham a Prax, uma holding de agências, que além de investir na da Brasil, investia em outras agências, se tornaram nossos sócios em 1997, adquirindo 40%, já que juntos mantivemos a maioria da Liu Lara, e injetando um capital que foi fundamental para que a gente pudesse investir em mais pesquisa de mídia, mais talento criativo, mais tecnologia e fazer a Liu Lara poder crescer. Aí a Liu Lara cresceu, conquistou exatamente as contas do Banco Real, conquistou essa conta da linha Minuano e do sabão Albany, depois conquistou a conta da Natura, que vinha de um trabalho brilhante feito pelo Ricardo Guimarães, que tinha... Tive o privilégio de trabalhar. Aprendeu muito com ele, um grande amigo, um craque. Ele tinha fechado a Guimarães Propaganda e só estava se dedicando a Timos, uma empresa de branding. Onde eu comecei a minha carreira de branding foi na Timos. Onde você começou. E aí a Natura partiu em busca de um novo parceiro e nos escolheu. Já chegamos com um conceito muito forte que o Ricardo tinha criado, da respiração ali, né, do bem-estar bem. Quer dizer, como diria Luiz Seabra, fundador e sócio da Natura, um grande líder inspirador, os cosméticos permitem que você se sinta melhor com você mesmo para estar bem com o outro. Então, a Natura é muito mais uma empresa de autoestima, que alimenta a autoestima do que de cosméticos. Tanto que a gente criou ações para a Natura, como ações de merchandising nas novelas da Globo, onde a gente se lembra muito bem que a mãe da Carolina Dickmann, numa novela escrita pelo Manuel Carlos, ela era uma mulher frustrada, triste, abandonada pelo marido, feia, mal cuidada, que ao virar consultora Natura, porque a Natura sempre tratava a consultora como consumidor e a consumidora como consultor, ela começou a cuidar mais de si mesma, começou a melhorar sua autoestima, começou a vender, ter seu próprio dinheiro e acaba arrumando um namorado. E foram 15 historinhas dentro da novela, foi uma ação de merchandising linda que nós construímos. Como tivemos o privilégio de fazer campanhas memoráveis, lançar a Natura Ecos, lançar a linha Humor, lançar a linha Cronos, sempre
com o Luiz Seabra batizando, né? Ao lado do Guilherme Leal e do Pedro Passos, nós tivemos um aprendizado enorme com eles. A linha Cronos, o Jacques e a equipe criaram uma campanha maravilhosa em cima do sufixo idade, né? Porque a Natura sempre pregava que não existe idade certa para ser você mesmo, a beleza não tem idade, e originalidade, criatividade, fez uma campanha memorável para a linha Cronos da Natura, como fizemos para a linha Ecos, para a linha Humor, para a linha Todo Dia. Enfim, aprendemos muito com os três e vimos esses três grandes empreendedores abrirem capital na Bolsa e transformarem a Natura na marca mais admirada e respeitada e pioneira no conceito de sustentabilidade, fazendo a equação econômica, social, cultural e ambiental na prática, porque eles buscam incessantemente isso. Trabalhamos 8 anos com a Natura, conquistamos também a conta da TIM, e ao lado do Mário Cohen e do Jorge de la Seta, criamos a campanha Viver Sem Fronteiras, alicerçado no modo de vida. Então, nós pegamos a Semana da Moda, que acontecia em São Paulo Fashion Week, patrocinamos, pegamos o prêmio do Zé Maurício Macchilini, porque a música não tem fronteiras, e criamos o prêmio TIM de música, e também o surf, porque, seja você surfista ou não, o mundo do surf, das ondas, é sem fronteiras. E apoiado nessas 3 atividades, graças à cabeça vanguardista do consultor Mário Cohen e pioneira do Jorge de la Seta, para vocês terem uma ideia, inovamos tanto, e a ideia não é só publicidade, a ideia é experiência, que o Jorge de la Seta doou, com 27 milhões de reais na época, em 2001, o Auditório TIM, que é o Auditório Ibirapuera, hoje para São Paulo, no Parque do Ibirapuera. Então, esse aprendizado que nós tivemos com esses clientes, com quem nós tínhamos uma relação de cogestão da marca, uma relação de comunhão nos negócios, e eu cito também o Amarílio Macedo, da J. Macedo, o Ivens Dias Branco, da M. Dias Branco, cito o Alexandre Costa, da Cacau Show, um líder inspirador, obsessivo, para fazer uma marca crescer e ser sinônimo de alegria, de congraçamento, do momento da alegria e da indulgência no dia a dia das pessoas e da celebração. Nós tivemos o privilégio de trabalhar 7 anos para a Cacau Show, e sempre com essa preocupação, Fábio, as marcas melhores e maiores do que entraram. Muito legal. Queria que você explorasse um pouco do momento atual da tua vida, né? Então, você foi e continua sendo empreendedor, foi empresário, continua sendo empresário, é chairman agora, além das, não sei se dezenas, mas uma boa quantidade aí de atividades sociais, conselhos que você pertence, participa e contribui para. Fala um pouquinho de como são esses chapéus na sua vida hoje. Como é que você equilibra isso tudo? É difícil equilibrar, mas eu gosto. Eu invento essa agenda para mim mesmo e me ocupo muito. Primeiro, olhando para trás, teve um momento ali em 2001, 2002, que a TBWA apareceu pela primeira vez na vida do Jacques e minha, querendo aí manter a Liulara, comprar a Liulara. Nós resistimos, porque nós já éramos, a esse tempo, uma grande agência, já tínhamos chegado a ser a 4ª maior e depois a 2ª maior agência do Brasil. E aí eles continuaram, e aí eu tenho que reconhecer o mérito do Jean-Marie Dru, que ano após ano nos visitava, insistia, até que em 2007 nós cedemos e nos associamos à TBWA. A grande preocupação do Jacques e minha, eu tinha 45 anos na época, era perder a autonomia, a liberdade, essa anarquia que tinha nos movido. Mas eles foram muito corretos conosco. O Grupo Omnicom valoriza os sócios e os talentos locais, tanto que foram sócios na TBWA, do Jacques e de mim, na BBDO, do Marcelo Serpa e Zé Luiz Madeira, e hoje do Felipe Bartolomeu, na DDB, do Nizam Guanais, do Guga Valente, hoje do Márcio Santoro e Sérgio Gordilho, 2 grandes talentos, né? E na DM9 do Pipo, ou seja, eles sempre valorizaram o empreendedorismo local.
Isso para nós foi muito importante. Com a chegada da TBWA em 2007, nós recebemos vários clientes globais importantíssimos deles, como a Nivea. Eu tive o privilégio de conviver com o Nicolas Fischer e com a Maria Laura Santos, aprender muito com eles. Deixamos de atender Natura. Como Pedigree, com a campanha Louco por Cachorro, criada pelo Lee Clow, lá da Chai Day de Los Angeles. Uma campanha brilhante. Mars Chocolates. A Smirnoff, a vodka Smirnoff, que tinha aquela campanha linda da estética das garrafas. Depois, nós tivemos o privilégio de começar a atender a Nissan, que nós atendemos até hoje, e sempre com um trabalho muito disruptivo, porque o Brasil, com a fábrica que foi construída em Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro, a Nissan agrediu o mercado brasileiro e cresceu muito e continua crescendo muito, com novos lançamentos, novos produtos. Então, foi uma nova etapa da nossa vida. A partir de 2012, o Jacques começou a querer, muito mais velho do que eu, começou a querer ter mais qualidade de vida e realizar alguns sonhos, como passar um período em Nova York, um período acadêmico, depois virou o senhor estagiário no Google. Eu lembro dessa sempre se reinventando e sempre com a sua leveza e sabedoria e o seu humor judaico maravilhoso. E aí, em 2012, eu me tornei chairman do grupo e convidei o Márcio Oliveira para ser o presidente da agência, e ao lado do Manir Fadel ele fez um trabalho brilhante na Liular, que continuou crescendo. Foi o período que a gente fez campanhas maravilhosas para a Friboi. Carne de Confiança tem nome, com o Tony Ramos correndo o Brasil, pergunta se é Friboi. Fizemos campanhas incríveis para a Cacau Show, do Alexandre Costa, para a Nissan. Começamos a atender o Banco do Brasil em 2011, que está conosco até hoje. E em 2018 o Márcio nos deixou para partir para novos voos na DM9 e depois para a RGA. E agora ele chega na JCom, sempre como um publicitário brilhante. O Manir e o Dedé nos deixaram para voar pelo mundo. O Manir foi ter uma experiência na Inglaterra, na França, na Espanha, agora voltou para liderar a Grey. E aí nós continuamos a agência com o Felipe Luque, o Wilson Negrini, a Renata Dávila, o Luiz Riton, sempre tendo desde 2007 a Sheila Waxwasser como minha parceira no business, até que em 2019, pouco antes da pandemia, chega a Márcia Esteves, que hoje é sócia e presidente da Liulara, e que faz um trabalho brilhante junto com a Elise Passamani, com a Renata, a Raquel no planejamento, com o Ricardo Tortman na criação, a Andréa Budi na mídia, a Maria Pirajá no atendimento. E aí eu começo a sair do dia a dia da agência. De 2013, crescentemente, até com a chegada da Márcia, eu considero a minha missão cumprida. E falo para o meu querido amigo Troy Ruhanen, que é o presidente global da TBWA. Olha, está na hora de eu partir para outros voos. A Márcia está se mostrando uma grande líder. Na ID TBWA, que nós criamos em 2007, com o Igor Pulga, Domênico Massareto, Augusto Cruz e Fernando Lara, uma agência muito incubada pelo Igor e pelo Domênico, 2 mega talentos, e que, a partir de 2014, eu tenho o privilégio de ter a Camila Costa como CEO, uma baita líder e um timaço com o Stefan, com o Thiago Carneiro, primeiro com a Alessandra, o Marco, o Thiago na mídia. Então, falei, as duas agências estão voando. E eu quero abrir uma consultoria, um hub de inteligência de comunicação e advocacy para atuar em problemas que a propaganda não pode resolver, que é a Too Be Good, para cuidar do caos e propósito de marcas, né? Aí o Troy falou, não, tudo bem, você pode abrir a Too Be Good de forma independente, se você for buscar um sócio, queremos ser sócios, mas você fica como chairman, principalmente quando veio a pandemia. E a verdade é que a Omnicom é uma família tão querida, e eu tenho tantos amigos, o Dennis Straff, o Troy Ruhanen, e eu sou uma pessoa que me ligo afetiva e emocionalmente com as pessoas, que eu não consigo me desligar. Então tem aquela piada que todo ano eu vou sair, eu nunca consigo sair. Mas a verdade é que hoje eu aprendi com o Nelson Mandela, né, aquele líder lá, quem não leu, vale a pena ler a biografia dele, o Ubuntu, liderar pela retaguarda. E eu me reenergizo com os jovens todos os dias
né? E me reconheço nos meus amigos, como diria Vinícius de Moraes, a gente se reconhece nos nossos amigos, ao 2 vezes por semana ir na Liu Lara e ir na Edith BWE, estar com a Camila, estar com a Márcia. É um privilégio, estar com a Sheila é outro privilégio. E eu tenho me dedicado mais a Tube Good, em que eu nunca pego mais do que 3 ou 4 clientes e faço jobs específicos de causa e propósito. Agora nós estamos num job muito bonito para o agro brasileiro, que é um motivo de orgulho enorme. Aprendi muito sobre crédito consignado em outro job. E aí tive o privilégio de também ajudar nos 150 anos do Estadão. Então, agora estamos comemorando o centenário da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que é a companhia que fez o maior loteamento praticamente do Brasil e do mundo, ali no norte do Paraná, criando Maringá, Londrina, Apucarana e toda aquela região. Enfim, eu não consigo ficar parado, Fábio. E ao lado disso, como eu sempre tive uma dificuldade enorme em dizer não, eu peço para a Bia, minha mulher, para dizer não quando eu digo sim, eu tenho um lado sempre muito forte no terceiro setor. Desde os anos 90, eu me envolvi primeiro com a Obra do Berço, levado pela Renata Camargo Nascimento, depois com o Instituto Cidadania Empresarial, que, graças à liderança dela e da Luísa e de vários empresários, investe em negócios sociais de impacto. Inclusive, eu tive a oportunidade de investir e aprender muito sobre negócios de impacto. Nós fizemos um trabalho de advocacy, criando a Política Nacional de Negócios de Impacto Social. Eu participo desde 2000 da Childhood, que é a entidade criada pela Rainha Silvia da Suécia no Brasil, comandada inicialmente pela Rosana Botelho, e hoje liderada pelo Carlos Gereissati e pela Paula Setúbal, que faz um trabalho importantíssimo contra a violência infantil, contra o abuso sexual e a exploração sexual infantil. E, inclusive, vou para a Suécia na próxima semana para um encontro global da Childhood. É um trabalho muito marcante, com vitórias como a lei da escuta protegida, com a criação de varas de infância com acompanhamento psicológico e psiquiátrico para as meninas ou meninos vítimas de abuso e violência sexual infantil e que são explorados sexualmente, contem suas histórias, porque numa vara da justiça tradicional não tinha um ambiente agradável e friendly, por assim dizer, para eles terem a coragem de contar, porque é uma mácula, é uma culpa, é muito difícil, é uma ferida emocional profunda. Eu também tenho o privilégio e convido a todos aí para, a partir de 6 de setembro até 11 de janeiro do ano que vem, visitarem a Bienal, que é gratuita, e a Fundação Bienal é um orgulho do Brasil, da nossa cultura, porque é a segunda maior Bienal do mundo, virão 49 artistas do mundo inteiro. A Bienal, eu fui convidado pelo Zé Olim Pereira, e hoje ela é presidida pela Andréa Pinheiro e pela Magui Etlan, que são, respectivamente, presidente e vice. Eu tenho o privilégio de atuar, aprender e atuar na comunicação. O curador é o Bonaventure, o diretor superintendente é o Antônio Lessa, tem a Caroline Carrion fazendo um trabalho brilhante na comunicação. Eu estou a convite do Fábio Barbosa e, atualmente, do Pedro Parente no Conselho da USESP, que eu considero o maior patrimônio cultural da música brasileira. É a melhor orquestra da América Latina, uma das 10 melhores do mundo, na Sala São Paulo, que é uma das 10 melhores salas do mundo, na Estação Júlio Prestes, onde agora tem uma nova sala, que é a Estação Motiva, que é uma sala maravilhosa, nova, e é uma experiência lá. Eu realmente acho que tem que ser assinante da USESP, e, entendendo ou não de arte contemporânea, você tem que ir na Bienal, que é gratuita. Entendendo ou não de música clássica, você tem que viver a experiência e sentir a música, como diz a Mariana Stanice, que é a gerente de marketing da USESP. E eu aceitei uma convocação, que se encerra em fevereiro do próximo ano, para ser o presidente do SEMP, do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, que, assim como o CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, cuida do conteúdo das mensagens, para não haver abuso, propaganda mentirosa, desrespeitosa ao consumidor, o SEMP, como um fórum de autorregulação do mercado publicitário, cuida de construir harmonia e equilíbrio nas relações comerciais entre agências de publicidade, veículos de comunicação, elos digitais e anunciantes. É uma missão difícil, dado que cada pilar tem o seu interesse legítimo.
mas eu acredito que o SEMP é a grande casa da publicidade brasileira, onde nós temos que, seja qual for o governo, no âmbito federal, estadual ou municipal, termos a capacidade de termos uma governança própria do nosso setor. Diante de desafios como as métricas de mídia, diante dos desafios como o uso da inteligência artificial de uso ético na propaganda, o SEMP tem que reunir, como reúne um conselho superior de 32 profissionais, Fábio, com 8 representantes de agência, 8 de anunciantes, 8 de veículos e 8 de elos digitais, que discutem o presente e o futuro da propaganda. Ou seja, nós temos que ter a capacidade de exercer essa vontade coletiva e de sermos protagonistas do nosso destino, organizando a nossa indústria. Porque muito do que me permitiu, durante 42 anos, trabalhar em propaganda e criar 4 filhos e construir valor, eu devo àqueles que nos antecederam. Eu devo ao Alex Pericinoto, ao Mauro Salles, ao Petrônio Correia, ao Geraldo Alonso, ao Júlio Ribeiro, e antes deles ao Cícero Leuenroth, ao João Dória, que abriram esse mercado para nós, que construíram as bases desse mercado e permitiram que a propaganda fosse um ofício relevante no Brasil. Pessoas como Roberto Ali, Francesco Petit, José Zaragoza, que fizeram a história da propaganda brasileira. Criativos como Washington Oliveto, Nizam Guanais, Marcelo Serpa, Fábio Fernandes, Alexandre Gama, Jacques Leukovics, Neil Ferreira, e eu estou cometendo um monte de injustiça aqui a não citar, muitos outros, eles fizeram a propaganda brasileira ser o que ela é. Então, cabe a nós, inclusive muitos deles criaram a Escola Superior de Propaganda e Marketing, da qual eu fui conselheiro e sou membro da Assembleia Geral, muito bem dirigida no conselho pelo meu amigo Armando Ferrentino e na presidência executiva pelo Dalton Pastore, porque nós temos uma obrigação, o maior legado que a gente vai deixar é jovens melhores para o futuro. Eu não sei como a propaganda vai ser, mas eu tenho certeza que nenhuma empresa pode abrir mão do seu tom de voz, nenhuma marca vai deixar de falar, e quanto mais conteúdo nós consumimos, mais comunicação nós teremos. E sobre o SEMP, eu queria fazer 2 perguntas. Uma, em fevereiro, quando você encerrar esse ciclo, o que você acha que é o grande desafio que você enfrentou e que, de alguma forma, teve uma evolução? Foi a incapacidade que nós tivemos, enquanto setor, num determinado momento, de deixarmos de conversar. Tanto que os elos digitais, o IAB, o Interactive Advertising Bureau, tinha deixado sempre, assim como a ABA, que representa os anunciantes. E acho que o maior legado que nós vamos deixar é que, a partir de dezembro de 21, quando eu assumi esse desafio pro bono também, tudo isso é pro bono, foi recuperar a capacidade de debater, de diálogo. Eu estou meio fora de catálogo, Fábio. Eu não sou polarizador, eu sou um conciliador. Eu acredito genuinamente na articulação, na capacidade de construir o possível, do debate, do diálogo, do concordar em discordar. Uhum. E procuro exercer isso. E acho que nós conseguimos, como vontade coletiva, exercer isso no âmbito do SEMP. E os anunciantes voltaram, a ABA voltou, o IAB, os elos digitais voltaram. Nós construímos uma nova governança, o SEMP deixou de ser um órgão fiscalizador, o SEMP virou um emulador das melhores práticas, respeitando a lei da liberdade econômica e o livre mercado, respeitando a transparência, a ética e a liberdade de atuação dos profissionais de agências, veículos, anunciantes e elos digitais, mas realizou uma série de ações nesse período, como o Pacto SEMP, que evoluiu as práticas do setor em concorrências, prazos de pagamento, para buscar um convívio mais harmonioso e equilibrado entre esses pares, agências, veículos, anunciantes e elos digitais. Nós abordamos o tema do marketing de influência, estamos discutindo agora como ter mais cuidado e melhorar essa questão do uso de influenciadores e influenciadoras que está presente em todos os conteúdos e na sociedade brasileira. Se uma Unilever, como anunciou, destina quase 70% da sua verba em campanhas com uso de influenciadores e influenciadoras, nós temos que fazer com que isso seja uma forma responsável, e nós temos agências de influenciadores muito boas, e aí nós tivemos uma contribuição enorme da Ana Paula e da Fabi, em nome de todos esses excelentes profissionais que estão construindo esse marketing de influência. Nós tivemos uma discussão
muito propositiva sobre o marketing de incentivos que existe na indústria da comunicação, praticado por agências, veículos e plataformas digitais, de uma forma transparente junto aos anunciantes. Nós tivemos uma discussão sobre a parametrização, porque hoje a gente vive num mundo multiplataforma, sim, onde tudo é importante, tudo comunica. Então, nós estamos agora encerrando um grupo de trabalho sobre essas métricas. E agora tem muito a discutir, né? Tem a inteligência artificial vindo aí. Eu ia te perguntar exatamente isso. Se você estivesse na minha cadeira daqui a 5 anos, conversando com o presidente do DAC6, com quem seja o presidente ou a presidente do SEMP, sobre que grande objetivo ele teve durante o mandato dele. O que você gostaria de ouvir? Olha... Um só. Você fala assim, ele vai estar aqui na tua frente e vai te falar, olha, de tudo que a gente fez. Um mercado publicitário mais forte e criativo. As pessoas passam, as instituições ficam. Nós temos que servir. Nós temos que dar a nossa energia, o nosso talento dentro da nossa capacidade. O que eu pude fazer foi isso. E eu tenho certeza que irá além. Eu tenho convicção disso. Porque não importa como, mas as pessoas não vão deixar de se comunicar. E nós, publicitários, somos contadores de histórias. Temos o dom e a arte de saber em 30 segundos, ou em 3 segundos, ou numa conversa nas redes sociais, ou num jingle, ou no spot, ou num anúncio, ou numa peça de outdoor, com essa reinvenção do meio outdoor com o digital, virou uma TV a céu aberto. Olha o que a Central de Outdoor, a BOH, a FENAPEC estão fazendo. Olha empresas como a Eletromídia, como a JCDecaux, as empresas da Central de Outdoor, enfim. O fato é que ninguém vai deixar de se comunicar. Nenhuma empresa pode abrir mão do seu tom de voz. Se uma empresa troca a janela para o espelho e acha que já chegou lá, o consumidor é uma mistura de camaleão com um canguru, é um camaguru. Ele vai abandonar a fidelidade a uma marca e vai trocar por outra. Uhum. Então, você não faz propaganda só para vender, você faz propaganda principalmente para proteger a imagem de quem usa e escolhe o seu produto e o seu serviço. E para os advogados da sua marca, que são leais à sua marca, e que hoje, no mercado cada vez mais acirrado e competitivo, se você não rega a plantinha, não cuida da sua marca, ela vai se esmaecendo, vai envelhecendo, vai perdendo a conexão com o consumidor, e hoje você não faz mídia para conectar marcas e pessoas, você faz mídia para conquistar um público, criar uma base e promover uma conversa. O jogo começa com a conexão e vai embora. E você tem que monitorar essa conversa em caráter permanente, com o consumidor recebendo e produzindo conteúdo o tempo todo. É como se você estivesse num palco, a marca estivesse num palco 24 horas, 7 dias por semana. E cada post é importante. E é impossível não errar. Mas erre rápido, corrija rápido, monitore. Tenha o pulso do consumidor. Tem alguma coisinha específica, e agora olhando para o futuro, que te empolga a respeito do futuro da comunicação? Me empolga muito o fato de que a propaganda está se reinventando e virando conteúdo. E, na verdade, é uma volta ao passado, né? Porque em 1920 surgiram as soap operas nas rádios americanas, uhum, que chamavam soap operas porque eram novelinhas de rádio patrocinadas por marcas de sabonete. Chegaram no Brasil, viraram as novelas que continuam sendo um fenômeno. Olha aí as novelas bíblicas da Record, olha o remake de Vale Tudo na, sim, Globo. Os seriados da Netflix, dos olha as novelinhas todos falando a respeito em todos os streamings. E agora os streamings começam a aceitar comerciais. Ou seja, a comunicação está em tudo, a propaganda está em tudo, e essa reinvenção não deixa de ser uma revisita com um novo olhar. Né? O product placement, na verdade, é o velho e bom merchandising. Né? Os influenciadores e as influenciadoras fazem me lembrar, eu não vi, porque eu não tinha nascido, mas tem a história da Vida Alves, a primeira garota propaganda da história da TV, que fazia TV ao vivo nos estúdios da primeira emissora aberta no Brasil, a TV Tupi, graças ao pioneirismo de Assis Chateaubriand. E a Vida Alves era uma influenciadora, só que agora
A minha filha, a Tota, é influenciadora. Então, o fato é que hoje você é o meio e a mensagem. Então, ficou mais complexo, ficou mais fragmentado, a quantidade de conteúdo é muito maior e chamar a atenção ficou mais difícil dentro da economia de atenção. Por isso que a comunicação ficou mais relevante. E não me venham dizer que o AI vai substituir tudo. Eu acho que o AI é a inteligência da expansão, é a expansão da inteligência humana. Acho que ele vai criar, já está criando, está agilizando e barateando os processos brutalmente. Eu temo que possa criar desemprego, é um temor que eu tenho. Mas nada vai substituir a curadoria humana, porque eu acho que o AI vai avançar na produtização, mas não pode ser o quê? Tem que ter o quem. E como bem disse o Thor, que é o vice-presidente mundial de marketing da Apple, na abertura agora, numa das palestras em Cannes, no Festival de Cannes, ele falou, muitas vezes para a inteligência artificial, uma lágrima é só uma gota de água com sal. Então, nada pode substituir a emoção e a imaginação humana. Eu assisti uma palestra do Harari no último domingo, em que ele pintou um quadro até meio depressivo sobre o avanço do AI. Eu espero que nós, seres humanos, tenhamos a sabedoria de utilizar, e não é uma ferramenta, é um agente, esse agente de uma forma responsável para que nós nunca... Ele falou algo muito relevante lá para mim. Fábio, a gente não pode confiar mais nos algoritmos do que nos seres humanos. Nós nunca podemos perder a capacidade de confiar uns nos outros e de exercer uma vontade coletiva para construir uma sociedade melhor. Eu acredito e acho que a comunicação cumpre um papel fundamental neste cenário. Num mundo mais liberal, mais tecnológico, nós não podemos nos isolar. Nós temos que ter o tom de voz e temos que concordar em discordar. E nós temos que nos comunicar. E eu acho que aí tem uma conexão que une essa inteligência artificial, que às vezes as pessoas veem de maneira muito positiva, outras como algo catastrófico, com o humano que você trouxe, que é a palavra confiança, né? O Rancharan fala que confiança não é nada mais, nada menos do que a soma desculpa, que agilidade, né? A gente está falando aqui de agilidade, não é nada mais, nada menos do que a soma de confiança com autonomia. Exato. Confiar no ser humano vai ser imprescindível para a gente conseguir ser ágil. Então, achar que a máquina por si só vai trazer a agilidade que a gente precisa para viver nesse mundo, sem a confiança que o ser humano, o quem, precisa ter um no outro, eu acho muito improvável de dar certo. Eu espero... Sou mais otimista, talvez. Olhando para a vida dos meus filhos, que eles tenham essa capacidade de manter o diálogo, que eles tenham essa capacidade de construir uma jornada e que sejam melhores do que nós, porque eles não podem confiar mais em algoritmos do que nas pessoas. Nós estamos mudando o mundo radicalmente e a gente vê o fim de uma ordem liberal que funcionou notadamente após a Segunda Guerra, no período de 1945 até agora. Agora o mundo está partindo para uma nova ordem e vivendo um grande descompasso, um momento de guerras, de gritos, de tensões. Eu espero que o ser humano seja capaz de reconstruir uma vontade coletiva global, porque nenhum país, nenhum mercado é uma ilha e nenhum ser humano pode ser uma ilha. E nós, como indústria da comunicação, somos a indústria da liberdade, que realmente une confiança e autonomia, que dá um tom de voz, que permite o empreendedorismo. Então, olhando para trás, a gente olha lá para os anos 80 e se lembra dos irmãos Grendene, que estavam quebrados com uma indústria de plásticos lá no sul do Brasil, procuraram o Júlio Ribeiro e tinha um restinho de plástico, e o Júlio Ribeiro, da Talent, brilhante, planejador, estrategista, falou, criem a sandalinha de plástico. Sandalinha de plástico? Ninguém vai usar. Vai usar. A gente vai se chamar de Melissa, e nós vamos trazer um grande costureiro francês, o Jean-Paul Gaultier, e vamos fazer desfiles, e vai virar uma moda nas meninas.
e veio o império que os irmãos Grendelin formaram a partir da Melissa e hoje com uma indústria de calçados muito relevante. Vamos olhar para trás e pensar lá na família Sampaio Ferreira, quando quis fazer o Roberto Sampaio Ferreira de uma esponja de aço uma marca. E teve a felicidade de trabalhar primeiro na DPZ com o Petit, com o Washington, e depois na W com o Garoto Bombril, que, com mais de 400 filmes, fez uma relação de uma esponja de aço virar uma marca com uma ligação afetiva com a dona de casa e criou uma linha de limpeza. Vamos fazer Havaianas, que é uma sandália... Ele, de certa forma, né, e esse caso que você está falando do Garoto Bombril, e desculpa te interromper, mas é que eu acho que não dá para perder a... Quando eu olho, talvez tenha sido o primeiro caso de influenciador digital, não digital, de influenciador, porque o endorsement nada mais era do que o marketing influência. O Carlinhos Moreno, mas ele chegou num estágio de proximidade com as pessoas que muitos influenciadores digitais lutam todos os dias para ter e nunca vão conseguir. Aquilo é uma loucura, né? Uma campanha que durou 35 anos, uma campanha louvável, maior publicitário de todos os tempos, que é o Washington Oliveto, e que fez a marca, uma esponja de aço, virar sinônimo de qualidade e limpeza Bombril. Eu vivi a era em que o Chico Anísio dizia que as Havaianas eram as sandálias que não soltavam as tiras, não tinham cheiro, e eram vendidas de baseada em armazéns do interior. Aí, em 92, Marcelo Serpa e Zé Luiz Madeira criaram a campanha Fashion Havaianas, todo mundo usa, colocando Havaianas no pé de celebridades, e o resto é história. Hoje a Havaianas é vendida a 40 euros na Europa. Uma loucura. Né? Ou seja, isso é propaganda, isso é comunicação que transforma a vida das marcas. Né? Olha o trabalho da Ampla do Recife, e eu tenho orgulho de ser presidente pro bono do SEMP, porque tem 1.106 agências certificadas no Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário. Tem propaganda boa espalhada por esse Brasil afora. Tem agência boa em vários ecossistemas locais, com afiliadas de televisão, de rádio, jornais locais, elos digitais atuando nos mercados locais, com marcas regionais, como Richester, Vitarella, do Grupo M. Dias Branco, que tem uma penetração de mercado incrível. Tem casos nacionais como Baterias Moura, uma empresa pernambucana, que a Ampla faz uma campanha que transformou a Moura numa marca nacional de confiança em bateria. Né? Vamos falar da COFAP, quando o dono da COFAP falou, pô, ninguém pergunta do amortecedor do carro, virou posto e falou, ninguém lembra, e tem que trocar o amortecedor, como é que eu chamo a atenção? E o Washington enxergou no amortecedor um cachorrinho Bacê e criou a campanha da COFAP, ou seja... vamos pensar no Guaraná Antártica, que tinha uma concorrência absurda com a Coca-Cola, e como reinventar essa marca. E aí o Nizam lança a campanha Pipoca com Guaraná, cria um hábito de consumo e cria uma música que é um chiclete de ouvido até hoje. Ou seja, essa capacidade inventiva, criativa, de antever a expectativa do consumidor, de saber aquilo que ele não sabe, como diria o Gilberto Gil, e criar uma campanha que insere a zeitgeist do tempo, a cultura do tempo, com um atributo funcional e emocional de uma marca, é uma capacidade única nossa, enquanto publicitários, de fazer ativar a economia, de fazer a roda da economia girar. E por isso que eu tenho muito orgulho desse ofício, e tenho muito orgulho de ter tido o privilégio de viver uma era de ouro da propaganda e aprender com os meus colegas de ofício, aprender com os clientes, aprender com os veículos, aprender com as agências, porque tenho enorme orgulho do Brasil, Fábio. Porque o Brasil é primeiro mundo na comunicação. Até porque 87% dos brasileiros adoram comunicação. E um estudo da Deloitte mostrou que cada R$1 investido em comunicação gera R$ 8,57 de volta na economia. Por isso que a indústria da propaganda, como disse Sérgio Valente, é a indústria que movimenta as outras indústrias. Por isso que eu escrevi esse livro, que eu vou te convidar para ir no lançamento, que a história tem que ser contada e valorizada. E por isso que o Brasil pode ser uma economia ainda em desenvolvimento, 10ª economia do mundo, tem um PIB incomparável com o da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas nós somos a 3ª propaganda mais premiada do mundo e somos primeiro mundo em comunicação. A comunicação é nosso soft power, como a cultura é nosso soft power.
povo brasileiro é extremamente criativo. E por isso que eu insisto, temos que ter uma propaganda brasileira, criativa, colorida, divertida, com a cara do Brasil. Última pergunta desse Luiz da comunicação, e depois eu queria fazer algumas perguntas mais pessoais, e eu sei que tem um horário aqui, eu não quero acabar com o teu almoço, Imagina. Porque eu sei exatamente o horário que vai ser o seu almoço, no lugar que vai ser o seu almoço, porque eu tenho o privilégio de sempre almoçar no mesmo horário, no mesmo local com você. Nós dois temos manias, né? Então, para mim, a coisa mais fácil do mundo foi me adaptar às suas. Ontem eu estava conversando com a Tota, que, para quem não sabe, sua filha, que você comentou, que eu tenho o privilégio de ter junto comigo na IN. E ela adora trabalhar com você na IN. É uma delícia ter uma jovem brilhante como ela ao lado, e ela estava comentando, né? Não, mas meu pai tem mania, meu pai tem mania. E eu olhando aquilo lá e falando, putz, ela está falando, eu consigo ver os meus filhos falando de mim exatamente da mesma forma. Papai vai fazer desse jeito, papai vai querer dessa forma. Temos as nossas manias, mas eu já sei como são. Você falou do livro, e eu vou com certeza no lançamento, já estou agradecido pelo convite. Tem um próximo capítulo que você ainda não contou para ninguém, que você pode abrir para a gente, que você quer escrever? Você ainda tá o caminho se faz ao andar. Eu não imaginava que um estudante de Direito, que é bacharel em Direito, né, OAB eu tenho, mas terminei o curso, fosse se tornar um publicitário. Eu não imaginava que, uma vez publicitário, eu ia abrir uma empresa de marketing promocional, ser sócio do João, do Stalimir, do Alex Pericinoto, do Zé Alcântara Machado, depois do Rodrigo Sá Menezes, depois do Washington Oliveto, do Gabriel Zellmeister, do Javier Lussá, que eu ia montar com o Jacques Leukovics, meu eterno irmão e sócio, Alio Lara, que eu ia ter o privilégio de ter Márcio Oliveira, Dedé Laurentino, Marco Versolato, Felipe Luque, Manir Fadel, Camila Costa, Igor Puga, Domênico Massareto e Márcio Esteves na minha vida. Eu não imaginava que eu ia abrir a Tubigude com a Esther Kriviken, o Pedro Fernandes Lara e o Paulo Henrique Gomes. Eu não imaginava. Eu me vejo sempre atuando na transformação, na liderança de pessoas, aprendendo, ouvindo. Eu me vejo muito feliz na Tubigude. Eu me vejo casado com o Grupo Omnicom no sentido em que eu possa ser útil a eles, não sei se serei, porque minha missão me parece cumprida, mas eu gosto muito deles e eu tenho convicção que onde estará a comunicação eu vou estar ali como um curioso, tentando aprender. Agora o caminho se faz ao andar, a vida te leva, quando se acredita no propósito e na transformação, para caminhos que você não imagina. E eu sou muito otimista. Eu procuro ser muito prático e pragmático no negócio, que é meu lado empreendedor, mas muito otimista para fazer ações que a imaginação não alcança. Eu acho que a gente vai ter o privilégio de, com o uso da tecnologia, internet das coisas, inteligência artificial, trabalhar fisicamente menos. Pensar, estudar e conversar mais. Eu não quero ficar isolado. Eu quero ver gente. Eu não quero ficar sozinho. Eu me retroalimento de pessoas. Então, o que eu vou fazer, eu não sei. Eu, enquanto for útil e Deus me der saúde, eu vou me reenergizar aprendendo. Com quem você for fazer. Exatamente. Eu vou me reenergizar aprendendo. Isso começa dentro de casa, no convívio com meus filhos, na escuta ativa, na capacidade de transformação, que a gente já está numa fase em que a gente tem que entender que nós não somos mais os protagonistas. Ninguém cria uma empresa para si próprio. Ninguém cria uma organização para você. Você cria para o mercado. A função número 1 de uma empresa, de uma organização, é criar um cliente e emular pessoas. Então, nós temos que aprender, aos 63 anos de idade, a usar toda a experiência, os erros, os aprendizados que você teve, a liderar pela retaguarda e saber que o protagonismo é da Tota, é do Frederico, é da Ana Tereza, é do Chico, é de uma nova geração. Até porque não é que você... não, mas eu não estou velho.
Não se trata de ficar velho. Porque você antenado nunca vai ficar velho. Se trata de você ser inadequado para certas missões, para certas reuniões, para certos ofícios, para certas ações. E você tem que aprender a se reinventar e atuar de outro jeito. E se divertir. E se reinventar. Então, eu acho que esse que vai manter a sua mente sana e você ativo. Porque a vida é aquilo que acontece quando fazemos planos para o futuro. Já disse o John Lennon, né? Além de São Paulino, eu sou um bitomaníaco. E a verdade é que a gente não tem noção se vai estar vivo daqui a meia hora. Mas agradecer a Deus pela plenitude da vida é vivê-la por inteiro. Eu tenho muita dificuldade de entender pessoas que não têm essa intensidade, porque eu sou muito feliz com a possibilidade de acordar todos os dias e realizar. É isso que me move. Eu tô quase emocionado aqui. Eu tinha uma pergunta para te fazer que eu até ia brincar, né? Eu falei do Luiz São Paulino no começo, né? E eu acho que, no fundo, quando a gente torce por um time, a gente convive o tempo inteiro com vitória e com derrota, né? Mas tem uma palavra que para mim está por trás em qualquer lugar. E eu queria que você trouxesse de exemplo a tua visão, não no mundo do trabalho, na vida, no teu dia a dia com as pessoas, da lealdade por trás das vitórias e das derrotas. Como você enxerga a importância da lealdade nesse processo? Olha, eu acho que a lealdade é um fator importante. Agora, as relações têm que ser livres. A lealdade existe quando existe identificação, quando existe relação afetiva e quando existe comunhão na atuação naquele momento. Então, para mim, lealdade não é estar sempre junto, mas é uma comunhão de valores e princípios que muitas pessoas trabalharam muito tempo conosco e nos deixaram, mas eu continuo absolutamente ligado a essas pessoas e amigo. O maior patrimônio que eu reuni nesses 40 anos de trabalho em propaganda foi a afetividade e o patrimônio de amigos que eu conheci. Agora, é aquilo que eu falei, propaganda e estabilidade não combinam. Então as pessoas vão e vêm, as contas vão e vêm, mas os clientes continuam amigos. Os colaboradores continuam amigos. Mesmo que eles tenham saído de repente, o Jacques e eu nunca brigamos com nenhum cliente, tanto que muitos voltam. Mesmo que com um colaborador deixe e vá voar para outro caminho, se nós temos identificação com o jeito de ser e de fazer, comunhão de valores e princípios, ele volta, não necessariamente a trabalhar junto, mas volta a conversar, volta a bater papo, volta a viver. Então, para mim, lealdade prefiro os que te preferem. Você não vai. Né? O Tomás Souto Corrêa, da Abril, fez uma frase maravilhosa. Né? Essa frase é maravilhosa. O mundo se divide em dois tipos de pessoas. Aquelas com quem você quer falar e aquelas que querem falar com você. O mundo é isso. Você acorda de manhã querendo prospectar tal cliente, tal fornecedor que quer trabalhar para você. Então, a vida é essa. Mas não necessariamente você vai se identificar com todos que você cruzar ao longo da sua vida. Né? Mas aqueles com os quais você se identifica, aqueles com os quais você constrói uma relação afetiva e aqueles com quem você tem comunhão de princípios e valores, eu acho que vale a pena, independentemente da lealdade física, de estar ou não junto, você seguir próximo, porque fazem a diferença na sua vida. E também a vida é muito curta. Aqueles com quem você não se identifica e você não tem comunhão de valores e princípios e não tem um jeito de fazer para você parecido com o seu, vai para um lado, essas pessoas vão para o outro e está tudo certo, porque não é para ser, pelo menos dessa vez que a gente passar por aqui. Então, prefiro os que te preferem e procura conviver com todos, respeitando, mas não necessariamente forçando uma lealdade que não existe. A família, várias vezes você citou aqui, né, como algo muito importante nesse processo, porque parece que ela foi a sua retaguarda ao longo dos anos. Então, durante a conversa você falou de trabalho,
solicitando o nome dos filhos, solicitando o nome da esposa. O Joey Ryman, que eu tive o privilégio de trabalhar da Bright House, ele falava que ele era um familionaire. Eu sou um familionaire. Adorei, nunca tinha ouvido. Tá, Vou adotar. Eu queria dizer que essa foi a sensação que eu tinha antes da conversa, que eu não sabia se você se reconhecia assim, mas eu que sou um para mim familionaire. é muito claro que você tem essa... Eu sou um familionaire e primeiro pela formação que eu tive quando criança na casa dos meus pais, devo muito a eles. A formação, os princípios, os valores, a educação, a humildade, a independência, a capacidade de acreditar em si próprio, a autoestima. Então, eu devo muito aos meus pais, aos meus irmãos, a quem eu sou muito ligado. E aí eu tive o privilégio, e demorou, viu, porque eu tive um namoro longo, uma relação que se rompeu e, graças a Deus, apareceu na minha vida a Bia, e é como uma namorada, uma amiga, uma companheira, uma irmã gêmea, que eu tenho cumplicidade total, e juntos nós construímos uma família que é a nossa razão de viver, meu maior orgulho, que são os nossos filhos e para quem nós estamos 24/7 disponíveis, mesmo que eles não saibam disso e mesmo que a sua atitude grita, não consigo ouvir tua voz. Claro, cada um tem sua vida, você não cria filhos para você, você cria filhos para o mundo. A gente quer que eles sejam muito felizes, que eles sejam cada um com um caminho próprio, porque os filhos não são você, e não querem impor ou estabelecer aquilo que você foi ou os valores que você tem para eles. Eles têm que, a partir da formação e dos princípios que você educou, voarem por si próprios. E o mundo é o limite. E, é claro, rezar para que eles tenham saúde. O resto eles têm que fazer por conta própria, escolhas próprias, e a gente sempre junto para apoiar, para suportar incondicionalmente. O amor pela família é um amor absoluto. E o vínculo que você estabelece é um vínculo verdadeiro que você leva do berço ao túmulo. Então, e que não fica só do berço ao túmulo, porque o Saramago diz uma frase muito bonita, né? Nós habitamos um espaço físico, mas somos habitados por uma memória afetiva. Eu tenho meu pai e minha mãe comigo todos os dias, e todos os dias eu tenho uma memória afetiva de algum fato, alguma situação, algum momento vivido. E tenho certeza que meus filhos terão a Bia e eu, mesmo quando nós não estivermos mais aqui, rezando a Deus para que nós partamos antes deles, que é o ciclo natural da vida. Mas isso é uma onipotência humana, como diz o Harari. O nosso cachorro, que faz parte da família, o Theo, ele não sabe que ele vai morrer, e nós humanos temos a consciência da morte. Exatamente por termos a consciência da morte, a única vingança que nos resta é viver bem, viver intensamente, o hoje. E, claro, de uma forma responsável, para a gente ter uma vida boa no futuro. Mas o futuro a gente não sabe. Luiz, eu vou entrar na parte final aqui do bate-papo. E são perguntas de uma só resposta. Tem que dizer um nome, tá? E aí você foge dos nomes que vão te complicar, tá bom? Ou das situações que vão te complicar. Mas eu queria que você falasse uma pessoa inesquecível. A minha mãe. Uma marca brasileira que você, toda vez que olha, pensa que ela não podia deixar de existir. E eu sei que eu estou te colocando aqui numa situação difícil de responder. Eu acho que é o Banco do Brasil. Tem 250 anos. Um erro que virou uma grande lição. Falar demais. Um hábito que é inegociável. Dormir em casa com a minha mulher. Um livro que qualquer pessoa deveria ler. Um livro que qualquer pessoa deveria ler. Eu acho que ultimamente, né, é difícil para a vida toda, eu li muito. Na infância, Monteiro Lobato. Atualmente, os livros do Harari. Um conselho que você tenta passar para os seus filhos todos os dias e que é difícil de ser introjetado. Humildade.
E eu vou terminar com uma última pergunta. Você falou do Lewis, né, e esse caráter comediante dele, né, ou de ser um bom contador de histórias. Tem um comediante inglês que é relativamente conhecido, chamado Jimmy Carr, e ele formado em Oxford, um cara, enfim, um intelectual. Ele tem uma frase que eu adoro, eu tenho anotada na minha casa, para os meus filhos lerem todo dia antes de sair, que é Hard Choices Now, Easy Life Later. Qual é a hard choice que a gente tem que conviver no nosso dia a dia para ter uma vida melhor amanhã? Não abrir mão das suas crenças. Não deixe para depois. Não pode ficar o Fábio... Não, agora estou com 45 anos. Se eu tivesse aberto a IN aos 22, a IN estaria muito maior e eu fiquei muito tempo demais naquela empresa. Não. O que nos trouxe até aqui é muito importante, mas não nos levará adiante. Pensa para frente. Não fica no se eu tivesse sido político, eu teria sido... Se eu tivesse sido jogador de futebol e tivesse persistido no juvenil, eu poderia ter sido um profissional no São Paulo Futebol Clube. É o hard choice now. De fato, escolha assim, agora, não abra mão das suas crenças aquilo. E conviva. E não fica no frustração. A pior coisa é, aos 80 anos, nós estávamos reunidos num almoço, lá no Rubaiá, e você falando, se eu tivesse... Não, Fábio. Faça tudo o que você fez. Se você é um homem em suas circunstâncias. E, dentro daquelas circunstâncias, faça as escolhas duras para você viver feliz amanhã. Aconteça o que acontecer, mesmo que você erre, mesmo que dê errado, você tem que tentar. Nunca abra mão de tentar. E não se leve tão a sério. A gente se leva muito a sério. A gente tem que tentar com a leveza de que se não deu certo, a gente vai se reinventar. As pessoas se levam muito a sério e também não fica tão preocupado com a aprovação do outro. Faça seu caminho. Faz seu caminho. Os valores ocidentais julgam o sucesso ou o fracasso com as suas regras, mas essas não são as regras que você tem que carregar consigo próprio. Quando você entra na sua casa, fecha a porta e olha para os seus 2 filhos. Ali é que é o importante. Então, você pode olhar para eles e dizer, eu tentei, não deu certo, mas paciência, vamos em frente, porque o maior valor eu estou aqui, eu sou um familionário, já estou adotando aí. Então, não se julgue pelos valores. O Fábio deu certo, ainda Sabe deu que eu certo. acho muito legal do Se que você já está feliz, você já deu Você está certo. dizendo uma coisa que o Seinfeld, ele sempre fala, que na década de 70, 80, quando ele começou a entrar no mundo da comédia, ninguém julgava as pessoas pelo valor de mercado delas, né? E ele falava assim, essa pessoa tem um cool job, né? A expressão que ele usa, ela está feliz fazendo aquilo, Acabou. É divertido, ela vai dar certo do jeito dela. E a gente, acho que passou por um processo de valorar as pessoas pelo dinheiro e se distanciar daquilo que dá prazer, que dá alegria e que vai, por consequência, trazer o dinheiro. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, você gera valor, o mercado monetiza, está tudo certo. Sou capitalista, tenho crença na livre iniciativa, tenho crença no empreendedorismo humano, tenho crença de que, uma vez bem-sucedido, você tem que retribuir o valor que a sociedade te deu, ajudando aqueles que precisam. E isso vai te fazer mais leve. O generoso é o maior egoísta, já dizia Flávio Gicovati. Você faz bem para si próprio ao fazer um trabalho pro bono. Então, eu acho que a gente não pode se levar tão a sério. E o importante é você, ao chegar em casa, ter a cabeça tranquila de uma missão cumprida e que você fez o melhor, principalmente para quem interessa. Respeitou as pessoas, se colocou no lugar do outro, ajudou a transformar e tem a sua família como grande base. Eu terminei aqui, o engraçado, né? O texto que eu escrevi antes foi, né, que te ouvir um monte de coisa ligada em empresa, né? Eu vou deixar isso aqui de lado. Acho que te ouvir, eu acho que é uma aula de princípios de vida. E eu estou muito feliz de você poder ter compartilhado com a gente, comigo. Eu estou saindo daqui transformado. Eu acho que a Tota também está aqui transformada, ouvindo. O Jackson aqui está que tá ajudando a gente. Será que ele virou São Paulino? Isso acontecer. Deixou de ser palmeirense? Está com a camisa de São Paulo aqui.
E eu queria te agradecer muito por isso, porque eu acho que, além de tudo que você representou e ainda vai representar dentro do mundo, né, na comunicação, da publicidade, eu acho que os aprendizados que você traz para cá vão muito além dessa esfera da vida. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Um privilégio. Se eu falei é porque você provocou o clima e eu me senti totalmente à vontade, porque você é uma pessoa que sabe compreender, sabe rebater e cria esse ambiente para isso rolar. Então, o mérito é seu. A gente se sente bem aqui e fala. Obrigado, Luiz. Obrigado a você. Pessoal, não vou nem. Normalmente eu falo, espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Em breve, mais um Codecast. E, mais uma vez, um agradecimento profundo ao Luiz por ter compartilhado com a gente tudo isso que eu acho que a gente sai aqui diferente do que entrou. Melhor do que entrou. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo Codecast. Até a próxima.